Oiê, tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, meu papo é com você, pai e mãe, que buscou aqui no blog da Priscila uma solução, uma tranquilidade para sua rotina, um equilíbrio, porque 2020 não foi um ano fácil, não é? Hoje, o vídeo é para você. 2020 foi um ano atípico, né? Está sendo um ano atípico e muitos de nós pais não imaginaríamos o desafio que passaríamos nesse ano. Quem diria que quando pensássemos em renovação de matrícula, matricular, fazer o filho entrar pela primeira vez numa escola, a gente passaria pelo que a gente está passando? Quem diria, lá quando a gente fez a lista de material, que saímos para comprar mochila, cada detalhezinho, com tanto carinho e afeto, que a gente passaria por esse ano tão difícil? Quem ia avisar a gente que estava vindo uma pandemia? A gente não imaginava nada disso lá atrás. E tudo isso fechou junto com a gente esse ciclo. A gente está fechando um ano letivo escolar. Um ano letivo que, em sua maioria, foi feito dentro de casa e contou com você, pai e mãe, o tempo todo, num trabalho árduo de fazer seu filho prestar atenção numa tela. Isso quando você teve essa tela. Isso quando seu filho aceitou essa tela. 2020 foi um ano desafiador para nós, pais e mães, e a gente chega agora, no final do ano, olhando para trás e analisando tudo que foi feito, tudo aquilo que a gente aprendeu junto com os nossos filhos. O ensino à distância, o ensino domiciliar distante, não foi nenhum EAD, na verdade, porque as escolas não estavam preparadas para isso. Foi tudo pego de surpresa. E eu vou falar principalmente para você, pai e mãe de criança pequena que nem os meus, porque eu tive grandes desafios e eu dividi muito com vocês tudo o que eu estava passando. E numa tentativa aí, na fase pré-alfabetização, a gente tentar não perder tempo. E aí ficaram algumas lições. Nós tivemos aquele início, né? Vamos levar nossos filhos para a escola, aquela fase gostosa de início de ano que a gente leva nossos filhos para a escola, é a adaptação, a gente está pegando uma rotina nova, novo professor, novas atividades, a gente ainda estava naquela fase de conhecer a turminha toda. Ivan teve a chance de vir com os amigos de outro ano, mas esse ano entrou muita criança nova, enquanto a gente ainda estava se adaptando ao jeitinho de cada um, todo mundo foi para casa. Tivemos o bailinho do carnaval na escola, todo mundo foi para casa. E eu ainda lembro, na sexta-feira anterior a começar esse isolamento social, que teve uma exposição na escola e eles falavam sobre sol e chuva. E eu lembro de eu ter ido e meu filho todo feliz e contente, ainda com uma carinha muito baby, me mostrando o que ele fez sobre sol, chuva, poesias que tinham. E mal sabia eu que quando eu pegasse ele e a gente fosse para casa, a gente não voltaria mais. E ficou essa foto registrada da saída dele, do último dia de aula ali, naquele momento, antes de isolamento social. A mochila está estacionada, a lancheira está estacionada, a pasta. E a gente se pergunta, ficou para trás? Quantas perdas nossos filhos vão ter? O que a gente vai deixar? O que vai contabilizar isso mais para frente? E o que eu tenho para dizer para você é, não temos perdas, não tem o que contabilizar. 2020 foi um ano de outros tipos de lições, lições mais dentro de casa, em que nós fomos os responsáveis mesmo, professores e exemplos por tudo aquilo que eles não vão levar. Pode ser que eles guardem na memória o que viveram, pai e mãe sempre em casa, eles em casa o tempo todo. Pode ser que eles guardem na memória como foi aprender com uma telinha de celular. Pode ser que eles guardem na memória a saudade dos amigos. Depois de uns anos, graças a Deus, a gente torce para que isso passe e seja superado. Mas o que ficou intrínseco foram tantas outras coisas. E eu tenho certeza que você também vai levar para sempre esse momento principal, escolar. Não estou falando de pandemia, mas esse momento escolar. Em que você também aprendeu a lidar com o aplicativo. É Zoom, é Meet, é Google Classroom. A gente tem tantos aplicativos utilizando. E quem não passou pelo momento de estar com o microfone aberto e dar uma bronca no filho de microfone aberto? Quem não passou pela tradicional fase, né, do desliga o microfone? Não é verdade? Quem não passou uma vergonha aí nessas salas de aulas? Bota aí seu nome, porque aqui teve muita vergonha. Aqui a gente teve que dividir trabalho com a aula online. Eu tenho certeza que você também
se virou nos 30 para conseguir lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Como atrair o interesse da criança para continuar assistindo a aula por uma telinha. E aí você descobriu que seu filho é capaz de muito mais coisas. Porque ele pode não estar muito prestando atenção naquela telinha, mas o que importa ali é o vínculo. Manter com o professor, manter com os colegas. Eu aprendi muito com meu filho que não importa se a gente realmente está aprendendo ali na hora. 2021, 2022 vão ser eternos supletivos para correr atrás do que foi perdido. Vai dar tempo. Ah, mas o meu filho está no 3º ano, está saindo do ensino médio para a faculdade. O que ele tinha para aprender, ele já aprendeu. E se seu filho não chegou até agora, os próximos anos vão ser eternos supletivos e vai dar tempo de correr atrás. O que você conquistou, o que você criou esse ano, nesse período em casa, vai ser muito mais importante. Aqui nós fizemos muitas atividades, eu tentei correr atrás, estudar sobre pedagogia, ensino infantil, educação infantil, né? E tentei fazer várias atividades para que o meu filho não só não perdesse o interesse, mas para que ele não esquecesse a essência do que a idadezinha dele é. Mal sabia eu, quando meu filho fez 4 anos, eu falei, meu filho, 4 anos é uma idade linda. Eu lembro exatamente quando eu tinha 4 anos e como eu gostava, e depois de crescida, como eu gosto, assim, dessa fase das crianças de 4 anos. E a fase de 4 anos do meu filho foi feita em casa. Trancada em casa, no isolamento, sem convívio dos amigos. Então a gente teve que transformar isso aqui numa coisa divertida. Porque assim, a escola, o conteúdo escolar, dá para correr atrás. O que não dá para correr atrás é toda essa vivência, é toda essa fase lúdica que as crianças têm. Então, tudo mais é passageiro, dá para aprender a escrever depois, dá para aprender a ler depois, ele não precisa saber fazer tudo agora correndo ao mesmo tempo, vai dar tempo. O que a gente deixou de lição para 2020 é o que fica, é o ser e estar, é estar junto, estar com atenção, é ouvir, escutar e conversar. Crianças vão aprender a vida inteira, mas o nosso convívio trouxe para eles uma outra coisa, é uma outra história. O convívio trouxe aquele desafio de você viver constantemente com alguém, ouvindo, discutindo, debatendo, consertando. Aqui foram muitos ajustes, foram muitos momentos de altos e baixos, muitas crises, e dele, meu, nossos rompantes, um momento todo novo. Mas o que ficou foi um eterno aprendizado de que a união é o que fortalece, é o que salva. Porque no final das contas a gente está chegando ao final do ano letivo, juntos, vivos. E é isso que importa. Quando eu estava lá no início do ano, quando anunciaram uma pandemia, março, que eu tive uma crise de ansiedade, eu me perguntava, eu vou poder chegar ao final desse ano viva? O ano não terminou, mas eu estou chegando aqui no final do ano letivo. Eu sobrevivi a um ano letivo de aulas online. Agradeça, você também sobreviveu. 2020 poderia ficar aí registrado para a história como um ano que poderia não ter existido, mas ele existiu. Ele existiu e serviu para tirar você da zona de conforto, tanto quanto eu. A zona do conforto de que, num horário, nosso filho não vai estar em casa e a gente vai poder fazer determinada coisa, a gente vai poder trabalhar em paz, a gente vai ter tudo para resolver. E a gente saiu da zona do conforto porque a gente não só teve que aprender a lidar, a fazer o nosso trabalho em casa, como a ser professora. E aí, gente, tiramos o chapéu para os nossos professores, que quem não valorizava o professor, aprendeu a valorizar. É o professor que teve que correr às pressas para lidar com ferramentas de tecnologia. E eu tiro o chapéu para a professora do meu filho também, que aprendeu a fazer coisas que eu nem imaginava. Trocar fundo, fazer avatar, criar animações dela mesma, trazer histórias e vídeos. Quando que a gente imaginava que o professor do seu filho ia transformar tudo de sala de aula, no modelinho de crianças lúdicos, de tudo aquilo que a gente construiu na nossa infância, que chega no modelo tradicional, uma ferramenta online, à distância, e que aquilo poderia prender a atenção do seu filho. E as crianças que não prenderam a atenção? Eu vou falar do Ivan, o Ivan também não foi 100% atenção não, gente. Mas a gente vai levando, tem dia que a gente leva de qualquer jeito, tem semana que eu não noto nem para assistir aula. Mas a gente chegou, a gente foi vivendo aos trancos e barrancos. Eu dei umas 2 ou 3 férias para ele ao longo do ano, fora do que a escola deu. Deu uma semana sem aula, eu dei mais outra semana sem aula, 2 semanas sem aula, porque se faz necessário. A gente não está aqui para cobrar, não está para ser presença. A aula online esse ano trouxe tantos ensinamentos para mim, gente.
como pessoa, como ser humano, de escutar o outro, da gente ver que o outro pai também está sobrecarregado, que a professora também lida com inúmeras situações, que a gente, se fosse na escola, não estaria nem aí para isso. E aí quando você vê aquele contato direto, a professora na sua casa, tentando resolver, inventar, você para e fala, realmente, tira o chapéu ao professor. Sairemos melhor de 2020, sim, como pessoa, como ser humano. Eu vou dizer multitask, é um termo que a gente usa muito no marketing, porque as pessoas fazem tudo ao mesmo tempo e eu nunca me vi tanto nessa função multidisciplinar, sendo mãe, trabalhando fora, cuidando da casa e tudo mais, gerindo compras à distância, limpa compra, limpa pacote e cuida de filho. Quando sai na rua com essa criança, meu Deus do céu, bota máscara, tira a mão daí, passa álcool em gel, não encosta, não senta, levanta o tempo todo. Que ano nós sobrevivemos? Vamos sair um pouquinho perturbados mentalmente, mas sobrevivemos. Eu chego aqui com a reflexão de que vivemos um ano letivo atípico, difícil, em que eu fui aluna, tenho certeza que você, pai e mãe, também foi aluno, você aprendeu, você teve grandes lições esse ano, aprendeu demais com esse ensino à distância. Você não imaginava de jeito nenhum terminar o ano do jeito que está terminando. Você não sabe como vai começar o próximo ano letivo, assim como eu. Mas tá tudo bem, confia. A pior parte, que foi lá aquele início, a gente passou. Pode parecer que não, a gente veio assim, ó, 2020. 2020 trouxe grandes lições e nós vamos terminar esse ano letivo com nossos filhos com diplomas. O diploma do Eu Sobrevivi ao ano letivo de 2020. Esse ano foi um eterno dever de casa para nós pais. Nós tivemos que aprender demais, nós tivemos que nos botar no lugar do aluno muitas e muitas vezes. E do professor, e do pai, e do profissional, e da dona de casa, e de tudo mais. Não parou, a gente acumulou. Tá pesado, tá sofrido. Se antes, quando vinham as férias, a gente ficava, ai meu Deus, crianças em casa, agora a gente tá, graças a Deus, férias, menos uma coisa pra gente fazer. Porque a gente ficou sobrecarregado. Eu chego a me emocionar quando eu passo a fita desse ano. Todo ano letivo, quando tem a festinha de encerramento, a musiquinha, eu desabo a chorar, lembrando de como meu filho entrou na escola e como meu filho está saindo, o que ele aprendeu naquele ano. Esse ano é muito maior, porque meu filho entrou a carinha de baby, está terminando com uma carinha já de criança crescida, porque ele passou pela fase dos 4, 5 anos, chegando aos 5 anos. Mas mais do que isso, gente, eu me emociono porque eu, lá no início, fui uma e aprendi tanto esse ano que estou me formando aqui com ele. Eu estou fechando esse ensino com ele, sendo uma outra pessoa. E exigindo dele muito menos. Não são notas, não são entregas, não é saber ler, escrever, contar, quem sai a letra mais bonita, não é nada disso. É saber quem está terminando esse ano tranquilo, leve e menos perturbado. Eu, particularmente, estou emotiva no final desse ano, porque muitos não chegaram até aqui com a gente. Muitas famílias tiveram suas perdas, muitos profissionais da escola. Tivemos grandes perdas. O 2020 foi um ano muito complicado, pessoalmente aqui para minha família, não por causa do Covid, porque a gente já começou lá do início, antes dele, já com problemas, mas quando a gente vê que pessoas foram ficando para trás, que a doença foi levando pessoas que a gente conhece, pessoas queridas, a gente... O peito aperta, então a gente tem que valorizar cada vez mais o que ficou. O que ficou foram lições. Minha mensagem para você, pai e mãe, que buscou aqui a sua ajuda, tá bravo com a rotina, Priscila, me ajuda. Inspirações para atividades em casa, inspirações para poder manter a rotina, a organização da sua casa. Fique firme. Tamo junto. 2021 vem aí, a gente não sabe como, com o quê. Mas dessa vez a gente tá com mais coragem. Menos medo. Mas não vamos afrouxar, não. Vamos seguir firmes. A gente não sabe como é que vai ser o ano letivo de 2021. Vai ser como 2020, vai ser meio a meio, quando vão voltar, se vão voltar. Enfim, a gente torce para que sempre o melhor aconteça. E eu sempre vou torcer, gente, para que nós sobrevivamos, tá bom? Um beijo. Você sobreviveu ao ano letivo de 2020. Tamo junto.
Agora conta pra mim, qual foi a sua maior dificuldade em ano letivo escolar com o filho este ano? Bota aqui embaixo nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu curtir, tá bom? Se você é novo, se inscreve aqui no canal. Beijo, tchau!